Olá, e o convidado de hoje do programa Dia a Dia, Antônio Moraes Júnior, professor, economista, administrador de empresas e contador. Ele é professor de Ciência Econômica e Política e Economia Brasileira da Faculdade de Direito de Franca e também Unifacef, empresário e vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Já foi secretário municipal de Indústria e Comércio de Batatais e também vereador. Professor Moraes, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Claretiana. Prazer é todo meu, Rodrigo. É um prazer estar aqui falando para o ouvinte da Claretiana FM, esclarecendo um pouco mais sobre essa ciência que é a ciência econômica, tão complicada, tão importante na nossa vida. O assunto de hoje, então, é economia. Professor, o que vem a ser economia? Rodrigo, é o seguinte, nós como indivíduos, para sobreviver, precisamos de uma série de bens e serviços. Nós estamos o tempo todo consumindo. Só que para consumir nós precisamos de produzir. Então a economia é a ciência que estuda desde a produção até o consumo dos bens e serviços. Como que o homem produz, como que esse produto circula, como ele se reparte, até o consumo, né? Porém, nesse ato de produzir, de consumir, que o homem precisa de consumir, ele precisa de produzir, e produzir com eficiência. Então, a economia é a ciência que se vale, que estuda toda essa sequência. Sempre lembrando, e aí tem um grande dilema, O homem, para produzir, o homem não tem a capacidade de criar nenhum bem econômico, ele apenas transforma. Ele transforma recursos naturais em bens e serviços necessários ao seu consumo. E nesse ato de produzir, nós precisamos de levar em conta que recursos são escassos e as necessidades do homem são ilimitadas. O homem sempre quer mais e necessita de mais. Então a economia cuida de racionalizar a utilização dos recursos para possibilitar o maior consumo possível. Recursos são escassos, necessidades são ilimitadas. Então o homem tem que racionalizar, por isso que a gente fala economia, o ato de economicidade, utilizar da melhor maneira possível os recursos escassos para conseguir o máximo possível de benefícios e com isso proporcionar uma vida melhor ao ser humano. Então a economia é a ciência social que estuda como o homem faz as suas escolhas, ajuda os homens, as famílias, as empresas e os governos a fazerem as melhores escolhas com o intuito de obter o melhor resultado. Tem que entender um pouquinho de economia, professor? Olha, de uma forma ou de outra, todos nós entendemos. Porque, na realidade, o ser humano ele tem uma coisa que é instintiva. Nós estamos sempre procurando, em cada ato que nós fazemos, tomar a melhor relação custo-benefício, obter o melhor resultado com o mínimo de dispêndio possível. Melhor relação custo-benefício. Nós fazemos isso, Rodrigo, em cada ato de nossa vida. Vamos imaginar o seguinte, você chega num edifício, se você se depara, você precisa ir no 10º andar, tem lá a escada e o elevador. O que você faz? Você toma o elevador. O que você quer? Você quer chegar no 10º andar, só que você quer ter o menor dispêndio possível. Nós fazemos isso em cada ato de nossa vida. Vai por um caminho, vai por outro, consuma isso, não consuma aquilo. Então, nós fazemos isso instintivamente o tempo todo. E nos nossos atos de consumo, de investimento, de financiamento, de compra, nós também fazemos isso. Nós queremos o melhor produto com o menor custo. Algumas dessas coisas estão claras para nós. Como chegar no edifício, está claro qual é a decisão que você deve tomar. Instintivamente você já está tomando. Mas nem sempre você tem essa facilidade ou você tem como pesar todos os custos envolvidos e todos os benefícios envolvidos. Seria buscar a eficiência? Buscar a eficiência. Então nem sempre está claro todos os custos envolvidos, por exemplo, num financiamento, todos os benefícios que você vai ter. Nem sempre isso está claro. Então, às vezes, a ciência econômica, às vezes não, o intuito da ciência econômica é ajudar os homens, as empresas, certo? E os governos a tentar mensurar qual que é a melhor escolha para ele fazer. Tá. Por que a economia é importante na vida das pessoas e das empresas, professor? Justamente por isso, porque nós precisamos de ter a possibilidade de propiciar ao homem ter o máximo de benefício gastando menos. É isso que nós queremos. Fazer a melhor aplicação, consumir o melhor produto, fazer a melhor opção, porque senão ele começa a tomar opções erradas, trabalha feito um maluco,
despende muitos recursos, muitos gastos e obtém um resultado ruim. Na realidade, nós estamos fazendo isso no dia a dia, o tempo todo. Só que nem sempre nós estamos tomando as melhores decisões. Vou dar um exemplo disso. Sim. No caso de pagar à vista, pagar a prazo, obter um desconto, não obter um desconto, eu vou financiar um imóvel, vou comprar um imóvel próprio, vou alugar, vou fazer um consórcio, vou fazer um financiamento. Então, em cada ato de nossa vida, nós temos que mensurar os custos envolvidos e os benefícios envolvidos. O exemplo que eu ia dar é o seguinte: ainda esse final de mês, hoje, eu acabei de receber o meu hoje, todos aqueles que têm imóveis recebem o IPTU. O carnê do IPTU. Está chegando nas casas dos batataenses ainda essa semana. E lá tem, para quem pagar até o dia 28 de fevereiro, até o 29, nesse mês é um ano bissexto, esse mês é um ano bissexto, tem um desconto de 10%. Ou então paga em 10 parcelas. Ora, desconto de 10%, numa economia que nós temos uma inflação que vai ser menor de 4%, não tem nem que fazer conta. Quer dizer, você vai... se você considerar que uma parcela você já tem que pagar no ato e que é um valor de desconto, você precisaria de ter uma aplicação rendendo 13% mais ou menos ao ano para compensar você pagar de forma parcelada. Vamos dar um exemplo. O IPTU é R$1.000. Isso. Vou ter um desconto de 10%. Pagando até o dia 29 eu pago 900. Pagando em parcelas eu vou pagar 1.000. Então, é melhor eu tirar o investimento que eu tenho na poupança, que está rendendo quase nada, pagar e depois poupar novamente? Com certeza. Ou então fazer algum outro sacrifício. O que importa é o seguinte, é um valor... São R$100, né? São R$100. É dinheiro. Né? Aí você começa a fazer isso em cada ato de sua vida. Você faz isso numa prestação, você faz isso numa compra, você faz isso no IPTU, você faz isso numa série de coisas. Você chega ao final do ano, você descobre, por exemplo, que você perdeu ao longo do ano, se você pôr na ponta do lápis cada ato que você fizer, 10% daquilo que você ganhou no ano. Ou seja, é a mesma coisa que você fala assim: eu trabalhei um mês à toa. Doutor, falta então educação econômica aí? Podemos Podemos dizer isso? Existem muitos cursos, inclusive fundamentais, que dão educação financeira, certo? Que dão planejamento para as famílias. Então, eu acho que tudo isso, de uma forma ou de outra, vem abrir o olho. Existem muitos vídeos, cursos no YouTube, em vários lugares, com essas dicas. E que são dicas importantes, que às vezes a gente não leva em conta. É uma questão cultural também. Uma questão cultural. Muitas vezes você está ávido por um consumo, você vai lá e não faz... não pensa muito, e faz uma conta. Isso aí cabe, a prestação que eu vou pagar é uma prestação pequena, isso cabe no meu orçamento. De fato cabe, mas é um ato, um segundo ato, um terceiro ato, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira fazendo isso. Você, no final, você vai estar desperdiçando o teu recurso, que é difícil de ser ganho, que é sacrificado, para um resultado ruim. Certo. E como é que essa economia interfere no governo, no município, na esfera federal, estadual? Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. O governo, o Estado, para prover uma série de serviços nossos de natureza coletiva, ele se socorre dos impostos. Então o Estado não dá nada para ninguém sem tirar de alguém. Então nós todos estamos pagando o serviço de água, de esgoto, de segurança, de saneamento, de educação, e isso custa recursos nossos. Muitas vezes a gente não percebe isso no nosso dia a dia, porque a gente paga imposto o tempo todo, em cada ato do nosso consumo. Muitas vezes nós não conseguimos mensurar muito isso, mas tudo isso custa dinheiro. Então, às vezes, se o Estado fizer o bom uso do seu dinheiro, do dinheiro público, com certeza ele poderia cobrar menos impostos e com certeza ele poderia oferecer para nós todos um serviço de melhor qualidade, que é tão necessário e tão desejável para todos nós. Além disso, o Estado tem um outro papel. O Estado tem o papel de normatizar e regular todas as atividades econômicas,
tendo a função de fiscalizar, incentivar e planejar todas as atividades econômicas. Então, ele que dá o norte, ele que dá as diretrizes para todas as empresas, para todos os agentes econômicos, né? Ele que dá o balizamento. Então, se ele der bons balizamentos, tomar boas atitudes, toda a economia ganha. A agricultura ganha, a pecuária ganha, as atividades industriais, comerciais, setor financeiro, e todos ganham, a economia cresce e todos, no final, vão poder usufruir, certo, desse benefício, né? Na forma do quê? Na forma de poder consumir um produto mais barato, melhor qualidade, numa oferta melhor. Tudo na nossa vida é consumo. Quando a gente fala consumo, muitas vezes a pessoa fica com aquela ideia lá de produtos só. Tá. Nós consumimos bens, serviços, uma série de utilidades. Então, exemplo de bens, professor. O exemplo de bens é alimentação, vestuário. Tá. Serviços. Né? Serviços, por exemplo, transporte, tá. Educação, saúde. Nós estamos consumindo saúde, nós estamos consumindo agora uma energia elétrica. O jardineiro que vai lá cortar grama e está oferecendo um serviço. Nós saímos aqui na rua, nós estamos usufruindo no serviço de pavimentação asfáltica, de iluminação, de segurança pública, de iluminação. Ou seja, então, são todos os serviços que estão à nossa disposição e que não estão aí por acaso, não são obra do Divino Espírito Santo, elas estão aí porque o homem, um determinado momento, construiu e está trabalhando, gerando emprego e renda para isso daí. Então, se o Estado fizer isso daí, tomar boas atitudes, todos nós vamos usufruir disso e a nossa vida vai ser mais confortável do ponto de vista material. Nós podemos usufruir mais serviços, mais segurança, mais educação, mais saúde, mais cultura, lazer, entretenimento, tudo é consumo. Tá, cenário econômico no Brasil. Estamos vivendo uma baixa inflação, queda na taxa Selic. Como o senhor vê isso? Olha, na realidade, é até meio triste a gente falar. Nós estamos com uma inflação muito controlada, né? Mas por um pior motivo possível, que é o crescimento econômico muito baixo. Isso é muito ruim. Não quer dizer que obrigatoriamente a inflação, para crescer, você precisa ter inflação. Muito pelo contrário, você tem como obter um crescimento econômico. Então podemos dizer que o consumo de produtos e serviços está muito baixo. Está muito baixo. Olha, o que o Brasil está enfrentando hoje é uma tragédia do ponto de vista econômico. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. Eu falo isso como professor de economia brasileira. O país que mais cresceu no mundo de 30 a 80. Porém, após a década de 80, o Brasil enfrentou um crescimento muito ruim. Depois do Plano Real, nós começamos a ter um crescimento melhor, bom. Só que agora nós entramos numa crise muito profunda. Hoje, a economia brasileira tem os mesmos níveis que tinha a economia brasileira de 2010. Ou seja, nós perdemos todo esse período. A população cresceu e a produção não cresceu. Então, qual que é o resultado? O resultado é esse que nós temos. Nós temos 12 milhões de desempregados. Nós temos uma deterioração da qualidade dos serviços públicos, deterioração da qualidade de vida dos brasileiros, um sentimento de frustração. Então, tudo, de uma forma ou de outra, se deteriora como consequência de uma economia que foi mal administrada, foi mal gerida ao longo de um determinado período. Então, toda a população está pagando o preço, muitas vezes, dessa irresponsabilidade. E qual o setor que mais sofre com isso, professor? Olha, eu acho que o setor que mais sofre é o setor do trabalhador, principalmente num país como o Brasil, um país muito desigual, que nós temos uma população que ainda depende muito do Estado brasileiro, uma população Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Uma população ainda com baixo nível educacional, com uma mobilidade social muito pequena. Então, são essas pessoas, justamente as mais vulneráveis, aquelas que sofrem mais por um processo como esse. O que é triste. O que é triste, é desumano, e é difícil de ser revertido. E vamos falar de perspectiva. O senhor que é um estudioso, o que nós vamos ter aí pela frente? Perspectiva. Olha, é muito difícil a gente apostar. A economia brasileira, até por ter passado vários anos em crise,
né? Então, obviamente, ela tem uma resposta a um crescimento mais rápido. Poderia ter isso daí, né? Mas disso depende muitas variáveis, né? A gente sempre fala o seguinte: quem planta, colhe. Infelizmente, a taxa de investimento no Brasil está muito baixa. Nós estamos com o país quebrado, nós estamos que as empresas sem segurança, sem perspectiva de investir. Certo, vamos falar sobre financiamentos. Como está a realidade hoje, professor? Olha, financiamento primeiro. Existem algumas peculiaridades, características que toda pessoa que vai tomar um financiamento deve ter o cuidado de fazer. Primeiro, você vai tomar um financiamento. Olhe pela ótica do banco. Como que o banco te vê como cliente, como potencial cliente? Ele vai analisar teu histórico de pagamento. Então, se você tiver um bom nome, hoje em dia tem um cadastro positivo, você tem a convicção de que o banco vai lhe oferecer uma taxa melhor, vai lhe oferecer um produto com uma taxa de juro menor. Se você puder dar uma garantia, certo? Então o banco vai poder lhe conceder um empréstimo com uma condição melhor, né? Então são coisas que não vão mudar nunca, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu estou precisando de um dinheiro de curto prazo, aí você pega e entra no cartão de crédito, né? Às vezes você tem condições de tirar um outro tipo de financiamento com uma taxa de juro muito menor, né? E isso vai lhe poupar recursos. E aí que eu gosto de falar sobre isso, que falta a questão da educação financeira. Eu tenho outras possibilidades, eu não preciso pagar o rotativo do cartão de crédito, que o juro é 17% ao mês. Eu, por exemplo, na época que eu fui vereador aqui em Batatais, eu briguei muito, chegou até a ser implantado de forma piloto, curso de empreendedorismo nas escolas de ensino básico. São pequenas lições, né, que já ficam presentes na cabeça são dos referências, são né, para o futuro. E vão ajudando no futuro. É assim que a gente faz. De uma forma ou de outra, nós às vezes não atentamos para isso e toda a sociedade perde. Certo. Dicas de investimento, gostaria de saber agora com o professor. Professor, onde devemos investir hoje? Existe uma linha? Como é que está isso? Existe, Rodrigo, algumas peculiaridades que a gente deve investir. Todo investimento ele tem três características que você deve observar. Ele tem que ter segurança, rentabilidade e liquidez. Segurança, certo? Tá claro o que é. Rentabilidade também. Liquidez é a capacidade de você tirar o dinheiro a hora que você quiser, a hora que você precisar. Então são três características. Não existe nenhum investimento que é bom em rentabilidade, em liquidez, em segurança. Alguma coisa você tem que sacrificar. Às vezes eu não vou precisar do dinheiro em 4 anos. Então né? você pode a minha liquidez. Você sacrifica a liquidez, então você consegue ter uma rentabilidade, certo? E uma segurança melhor. Né? Às vezes você precisa do dinheiro a curto prazo. Então, a curto prazo, você vai ter que sacrificar o rendimento e a segurança para ter uma liquidez boa. Então você tem que ver o que você pode sacrificar. Cada investidor tem um perfil. Tem um perfil. Às vezes, né, muitas pessoas chegam até mim como professor, eu tenho um dinheirinho, o que eu vou investir? Né? Que é uma ajuda, né, professor? É uma ajuda. Eu falo assim, primeira coisa, eu tenho que ser indiscreto. O que você pretende com esse recurso no futuro? Eu pretendo, por exemplo, eu vendi minha casa e preciso de comprar outra casa. Então, o que é importante para você? Primeiro, segurança. Que é sua casa. Sim. Né? E liquidez, porque de uma hora para outra pode aparecer um negócio e você tem que estar com o dinheiro. Então você vai ter que sacrificar a rentabilidade. Certo? Então, esse dinheiro aqui é uma poupança lá para os meus filhos, lá na frente, isso aqui. Então você pode sacrificar a liquidez. E aí você consegue, às vezes, ter uma segurança e uma liquidez e uma rentabilidade melhor. Então depende aquilo que você pode sacrificar, aquilo que você dá para abrir mão. Não existe nada que você vai... Não existe milagre. Não existe milagre. E a tua capacidade de assumir riscos. Então existem pessoas que podem assumir risco, que sabem assimilar um risco, né? E muitas vezes você pode arriscar
com aquele tipo de recurso que não vai lhe fazer falta. Por exemplo, eu tenho uma poupança que, se eu perder parte dela, por exemplo, hipoteticamente, eu não vou morrer, não vou pôr em risco meu patrimônio, não vou pôr em risco, por exemplo, a qualidade de vida de minha família. Então aí você pode ir em investimentos mais arriscados. Então você vai abrir mão um pouco da segurança, e aí possivelmente você tem condições de ter uma rentabilidade melhor, ter condições de ganhar um pouco mais. E uma outra dica, essa também é muito importante, essa vale para todos nós. Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Se a cesta cair... se a cesta cair, entendeu? Então, diversifique. Um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco numa aplicação que lhe dê uma liquidez. Professor, e existe um profissional que possa ajudar nessas ações? O profissional é o economista, né? É o economista. Na realidade, nós temos... o Brasil é um país que utiliza muito pouco a figura do economista. Utiliza muito pouco. Mas o economista está presente, por exemplo, ou deveria, às vezes, estar presente, por exemplo, dentro de um banco. Você vai lá buscar um crédito. Então, precisaria de ter um profissional do mercado financeiro ali do banco para te dar esse tipo de orientação. E muitas vezes você tem o quê? E culturalmente nós aceitamos o funcionário do banco, ele querendo te vender o produto que mais interessa ao banco, que nem sempre é melhor a você. Entendeu? Então, aí precisaria de ter um profissional para orientar. Acho que todos ganhariam com isso. E em vários outros setores. Dentro de uma empresa também, de uma forma ou de outra, o administrador de empresa, quando está administrando materiais, quando está administrando custos, quando está fazendo uma projeção, ele está usando o quê? Princípios de economia. A ferramenta é a administração de setor humano, setor de RH, de materiais, mas na realidade ele está usando a ciência econômica, que pressupõe o quê? Conseguir o máximo de benefício com o mínimo de recurso. A empresa que tiver conseguindo isso... E tiver um olhar de um profissional na economia, vai se dar bem. Vai se dar bem. Por quê? Porque na realidade... ela vai otimizar os recursos, e com isso ela vai poder oferecer um produto de melhor qualidade, certo? Com menores custos, e aí nós poderemos consumir mais. Tudo aquilo que nós desperdiçamos, nós estamos perdendo. Nós estamos deixando de se perde usar, na cadeia, né, de produção. Na cadeia, e com isso nós estamos perdendo capacidade de consumo com aquilo que está sendo desperdiçado em toda a fase produtiva, na nossa vida, na nossa família, nos nossos investimentos particulares, no nosso orçamento particular, na vida das empresas e nos governos também. Tudo aquilo que nós desperdiçamos, nós estamos sacrificando o nosso bem-estar. Um bate-papo importante sobre economia, hoje com o Antônio Morar Júnior. Professor, obrigado pelas informações, professores que fazem sempre a diferença no dia a dia das pessoas. Eu que agradeço, Rodrigo, é sempre um prazer estar aqui, presente, falando para o seu ouvinte. Agradeço mais uma vez a forma carinhosa com que nos recebe aqui. Estamos à disposição para outros bate-papos, falando um pouco mais de economia e esclarecendo aos seus ouvintes um assunto tão importante que as pessoas às vezes não percebem, mas o quanto isso é importante no seu dia a dia, quanto que pode melhorar o bem-estar de você e de sua família.